os japoneses e as doenças psíquicas. Atualmente, as pessoas vivem falando sobre a degradação do pensamento, o aumento de crimes, a deficiência na política, etc. Mostrarei que a causa tem profunda relação com a doença psíquica. Em primeiro lugar, qual é a verdadeira causa dessa doença? Tratando-se de um assunto sem precedentes, ninguém imagina qual poderia ser. Evidentemente, por se tratar da própria verdade, creio que qualquer pessoa, a menos que tenha problemas mentais, concordará com o que eu vou dizer. A verdadeira causa da doença psíquica é física e, ao mesmo tempo, de influência espiritual. Para o homem da atualidade que foi submetido à educação materialista, talvez seja um pouco difícil entender, mas compreendemos esse ponto perfeitamente, posto que ele foi educado no sentido de que não se deve acreditar naquilo que não se vê. Não obstante, por mais que se negue, a verdade é a verdade. Se disserem que o espírito não existe por ser invisível, então terão que dizer que o ar e os sentimentos e pensamentos também não existem. O espírito existe porque existe. Os fenômenos espirituais também existem porque existem. Se não partimos dessa premissa, não poderei expor a minha tese. Assim, há aqueles que negam terminantemente a existência do espírito, devemos dizer que eles se assemelham aos que nos julgam supersticiosos, mas para nós, eles é que lamentavelmente o são. A partir de agora, discorrerei sobre o assunto principal. Se a doença psíquica é um fenômeno espiritual, por que isso acontece? Muitas pessoas se queixam de pescoço e ombros enrijecidos, o que é uma realidade. Posso dizer que praticamente todos os japoneses se ressentem disso. Aliás, pela minha longa experiência, posso afirmar que todas as pessoas apresentam esses sintomas. É raro, mas há quem diga não sentir isso. Nesses casos, o pescoço e os ombros estão tão rijos que elas não têm dor. Ou seja, é possível que todos tenham predisposição para isso. Creio que o leitor ficará surpreso se eu disser que esse enrijecimento constitui a verdadeira causa da doença psíquica. Com o desenrolar da explicação, acabarão concordando comigo. Com o enrijecimento do pescoço e dos ombros, os vasos sanguíneos que levam o sangue ao cérebro ficam comprimidos, causando anemia na parte frontal da cabeça. Isso é um problema porque a anemia no interior da cabeça não se resume a uma simples anemia. Uma vez que o sangue é a materialização do espírito, essa anemia leva à diminuição das células espirituais da região cerebral, que caracteriza a anemia espiritual. Essa é a causa imediata da doença psíquica. A influência na forma de encosto ocorre no local do corpo espiritual que está anêmico. A maioria desses espíritos é de animais como raposa, tanuki e mais raramente de cães e gatos, sendo sempre espírito desencarnado. Pode ocorrer também encosto em conjunto de espírito humano e espírito animal. Analisando o sônia do ser humano, diremos que ele é constituído de razão, emoção e vontade. Esta transforma os dois primeiros em ação. A explicação é que a função da parte frontal do cérebro é comandar a razão e da parte posterior comandar a emoção. Prova disso é o desenvolvimento maior da parte frontal da cabeça nas pessoas de raça branca, que indica a riqueza de razão. Em contrapartida, as de raça amarela possuem a parte frontal estreita e a parte posterior desenvolvida, indicando a riqueza de emoções. Todos sabem que o indivíduo da raça branca é mais racional e o da raça amarela mais emocional. Além disso, razão e emoção estão sempre em luta no interior do ser humano.
Se a razão predomina, não há erros, mas, por outro lado, reina a insensibilidade. Se a emoção for dominante, fica-se à mercê dos instintos, o que é perigoso. O ideal seria ambos estarem harmonizados sem que nenhum deles prevaleça. Todavia, o ser humano sempre acaba pendendo para um dos lados. Para manifestar a emoção ou a razão em ação, necessita-se da vontade, independentemente de seu grau de intensidade. A fonte dessa vontade localiza-se na região umbilical. Podemos dizer que este é o local em que tem a função de gerar a ação. O trabalho conjunto da razão, emoção e vontade constitui a trilogia do Sonnen. A anemia espiritual da parte interna frontal da cabeça provoca insônia. Esta, na maioria das vezes, é causada pelos nódulos na região da medula oblonga, na região occipital direita, os quais comprimem os vasos sanguíneos. A insônia acentua a anemia espiritual e os espíritos de animais aproveitam a oportunidade para encostar. Sendo a parte interna frontal da cabeça o comando central do corpo humano, ao ocupá-la, o espírito consegue manipular livremente o indivíduo. Principalmente o espírito de raposa, este tem interesse em utilizá-lo à sua vontade, pois com isso se torna influente entre seus companheiros, fato que o ser humano nem imagina. Em breve, baseado nas minhas experiências, pretendo escrever detalhadamente sobre os espíritos de raposa. Por conseguinte, gostaria que aguardassem ansiosamente. Como vimos, é uma tarefa inerente da razão controlar constantemente a emoção, que é instintiva ao ser humano, cuidando para que este não cometa erros. De qualquer modo, a pessoa consegue manter a normalidade devido à razão, que atua como força da lei sobre a emoção. Portanto, se houver a perda dessa força, a emoção ficará totalmente desgovernada. Eis o que é a doença psíquica. Quando a força da lei está atuando plenamente no interior da parte frontal da cabeça, ciente disso, o encosto não consegue dominar a pessoa. No entanto, quando o espírito da pessoa se enfraquece, o espírito maligno consegue realizar seu intento. E como existe variação de intensidade no enfraquecimento, o espírito maligno atua proporcionalmente a esse enfraquecimento. Por exemplo, considerando que a plenitude do espírito da pessoa na parte frontal da cabeça seja 100%, não há possibilidade de encosto. Sendo 90%, o encosto ocorrerá numa proporção de 10%. À medida que essa totalidade vai diminuindo, a proporção do encosto vai aumentando para 20, 30, 40, 50 e quando o encosto chega a 60%, a razão está com apenas 40%, o que caracteriza sua derrota para a emoção. Nessas condições, o encosto consegue controlar livremente a pessoa. Como disse no início, o enrijecimento do pescoço e dos ombros comprime os vasos sanguíneos e causa anemia espiritual, propiciando ao encosto atuar nessa mesma proporção. Atualmente não há ninguém que esteja livre do enrijecimento, portanto podemos dizer que ninguém possui plenitude espiritual. Até mesmo aqueles que são respeitados na sociedade têm uma deficiência espiritual de 20 a 30%. Às vezes perguntamos: por que uma pessoa tão brilhante cometeu um erro desses? Ou, por que será que não compreendeu algo tão simples? Ou ainda, por que será que ela fracassou? Etc. O motivo está na deficiência espiritual que atingiu de 20 a 30%. Entretanto, essa deficiência não é fixa, está constantemente oscilando.
Ao realizar ações louváveis, a deficiência não passa de 20%. Quando por algum motivo ela incorre ao mau pensamento e comete um crime, a deficiência ultrapassou os 40%. Frequentemente vemos casos de pessoas que se arrependem após cometerem um crime. Nesse momento, geralmente, o nível da deficiência já retornou a cerca de 20 ou 30%. Relaciona-se a esse caso dito popular: ela foi tentada pelo demônio. Normalmente, as pessoas em geral têm uma deficiência espiritual em torno de 30 a 40%, mas por algum motivo essa porcentagem pode a qualquer momento ultrapassar os 50%. Nesse caso, elas acabam cometendo crimes que nem imaginavam. Um exemplo dessa deficiência é a histeria, cuja causa quase sempre está no espírito de raposa, que domina a parte frontal da cabeça do indivíduo, e por causa do ciúme ou da ira, a deficiência excede os 50%. Assim, as pessoas passam a fazer escândalos ou a dizer coisas incoerentes, nas quais nem estavam pensando. Essa situação não dura por muito tempo, pois ao ultrapassar o limite dos 50%, a deficiência espiritual novamente se reduz. Sendo assim, a pessoa deve fazer o possível para se manter no limite de 30% de anemia espiritual, e acima desse nível já é perigoso. Creio que, tomando conhecimento do que acabei de explicar, poderão compreender perfeitamente por que há tantos criminosos hoje em dia. O encosto, evidentemente, é de animal, por isso, se sua força de atuação ultrapassar os 50%, a psique humana se igualará ao de um animal, embora a aparência seja de um ser humano. Ela passa então a praticar ações animalescas com toda a naturalidade. Neste ponto, há uma diferença notável entre o ser humano e o animal. Enquanto o amor existe entre os seres humanos, em algumas espécies de animais ocorre o amor entre o macho e a fêmea, e desses pelos filhotes, mas o amor solidário é muito escasso. Em comparação, as aves e os insetos o possuem em maior grau. Contudo, a maioria dos animais não possui sequer o amor entre o casal e desses pelos filhotes. Por esse motivo, quando o ser humano manifesta características animais, revela uma crueldade inimaginável. Conforme eu afirmei, já que não existe ninguém em estado de plenitude espiritual, ou seja, de 100%, todas as pessoas, uma mais, outras menos, são influenciadas espiritualmente e pode-se dizer que todos são doentes psíquicos. Logo, falando sem reserva, podemos afirmar que todos os japoneses em algum grau são doentes psíquicos. Vejamos algumas situações que tenho presenciado. Diariamente encontro-me com dezenas de pessoas e converso com elas sobre vários assuntos. Posso dizer que todas apresentam algum tipo de alienação e, sem dúvida, têm suas esquisitices. Conforme se vê, mesmo pessoas valorizadas pela sociedade têm deficiências comumente imperceptíveis. Desse modo, podemos dizer que a doença psíquica, em pequeno grau, é comum a todos. E não é só o que as pessoas dizem, mas também o modo como agem. Praticamente todas cometem absurdos no dia a dia, além de não demonstrarem o mínimo interesse pela civilidade e pelas boas maneiras. Em geral, quando entram na sala e me cumprimentam, fazem-no de maneira incorreta, por exemplo, curvando-se em direção à parede, à porta, à janela, etc. Realmente há pessoas de todos os tipos. Algumas são excessivamente corteses e outras, ao contrário, secas demais. Podemos concluir, portanto, que todos são doentes psíquicos em pequeno grau. Para finalizar, vou falar sobre o método fundamental de solução
que é a eliminação do enrijecimento do pescoço e ombros que obstrui o envio de sangue para o cérebro. Posso afirmar que para eliminar esse enrijecimento, evidentemente não há neste vasto mundo outro meio além do nosso Jorei. Por conseguinte, os membros da nossa religião normalmente possuem deficiência espiritual entre 20 ou 30%, e é certo que não existe aquele que ultrapasse os 30%. Para comprovar essa realidade, basta observar o caráter dos nossos membros. Nesse sentido, acredito que, na atualidade, a Igreja Messiânica tem dado grande contribuição para a prevenção do mal social. E ao indagarem qual é a constituição do enrijecimento do pescoço e ombros, posso afirmar que, sem dúvida, são as toxinas medicamentosas. Em 20 de abril de 1950. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama